Bem, eu estou aqui com um amigo e parceiro chamado Gianfranco Pampalon, conheço ele há longas datas, para iniciar um novo bloco aí no YouTube que vai chamar de Guardiões da Prevenções. Por que guardião? Porque são pessoas que ajudaram tanto a construir norma, como que enfrentam resistência, são pessoas que viram acidentes reais ou fabricantes. Essas pessoas não são celebridades, são pessoas que querem tomar conta da vida do outro, para que todos possam sobreviver. É um dos lemas. E eu estou muito feliz, meu irmão, que seja com você, porque não é só porque você é referência, não, é porque você é uma pessoa acolhedora, diferenciado. Eu conheço muitas pessoas que são nomes famosos e tal, e você tem uma humildade, Pampalon, que eu dou glória a Deus porque é você que está aqui no meu primeiro episódio. Estou falando de coração. Quando eu vou para São Paulo, eu fico muito feliz, você acolhe, dá atenção, se eu ligar para você, você não desliga, está sempre dando atenção, isso não é em qualquer lugar, não. Eu estou falando para você de coração, eu queria muita oportunidade para dizer isso para você de verdade, meu irmão. E agora eu queria, se ou você pode introduzir, falando para quem não lhe conhece, ou aqui a minha ideia são fazer 3 blocos. Vai ser um bloco lhe conhecendo, outro bloco baseado na norma e visão técnica, e o último bloco é uma reflexão. E aí no final vai ter um bate-bola com algumas perguntas rápidas, que tu responde rápido. Meu amigo, vai ser um desafio, porque tu é rápido, cara. Você é um cara rápido, eu estou aqui, é um desafio. Mas primeiro, eu posso até agradecer o que você falou e dizer que eu sinto a mesma coisa. Sou uma pessoa também boa, do bem, que está preocupado com o bem comum, não pensa só em você, porque hoje em dia a gente não vive num mundo egoísta. E você é um cara que participa, partilha, é fantástico. Então fico muito feliz. E nós dois temos talvez, e os Guardiões, nós temos um compromisso desse hábito que está baseado no cuidado, né? Exato. Isso é uma coisa que me fortalece, é um privilégio, né? Ter um propósito desse aí. E estamos aproveitando um evento aqui da Inova, né, aqui em Pernambuco, e vamos aproveitar para conversar. Meu amigo, quem é Gianfranco Pampalon antes da segurança do trabalho? Boa pergunta. Gianfranco era um engenheiro civil recém-formado que foi tocar uma obra e achava que segurança do trabalho era uma coisa que o capeta tinha inventado para atrapalhar a obra. Eu juro que eu achava isso. Nunca me preocupei com segurança, aliás, eu tenho uma preocupação de passar por cima, que eu achava que ela atrapalhava. Tem que lembrar que isso aí foi em 1982, quando eu me formei. Entendi. E eu tive um acidente muito grave numa obra, na primeira obra que fui Era a minha segunda pergunta. Qual foi o acidente que mais marcou a sua trajetória? Gente. Quando o meu mestre de obra me solicitou comprar o cinto de segurança para colocar nos 2 pedreiros que estavam fazendo o revestimento de fachada pelo balancinho, no andaime suspenso. E, cara, na altura do primeiro andar, o cabo de aço arrebentou e os 2 foram projetados para o chão. Fatalidade? Gente, a sorte é que estava no primeiro andar. Um caiu num monte de areia, atenuou o impacto da queda, o outro caiu numa pilha de madeira que a gente deixava no canto, todo com ponta de prego. Gente do céu, e eu vi aquilo acontecendo, cara. E ele sangrando, eu coloquei ele na garupa da minha moto. Na prática, tu era tipo um liberador, era? Eu era engenheiro civil, minha primeira obra. Primeira obra de engenheiro. O meu propósito era entregar a obra no prazo a qualquer custo. Aí tu levou o cara no carro? Na garupa da moto. Garupa da moto ao hospital. E lá eu rezava para esse cara não ter nada pior, não morresse, porque eu tinha consciência de que, cara, eu nunca fiz uma inspeção no cabo de aço. Não comprei e não forneci o EPI. Eu não rebatia os pregos da madeira. Se eu tivesse empilhado as madeiras de forma orgânica, eu tinha atenuado tanta coisa e eu comecei a ver a série de erros que eu cometi. E podia ter levado a uma fatalidade. Rapaz, eu acho que esse negócio do guardião vai pegar, porque para mim isso tudo é uma novidade, entendeu, esse Pampalon? De você já ter participado de uma situação dessa e fazer com que a sua mente... Eu aprendi da pior forma que segurança do trabalho é fundamental. Coisas que eu deixei de fazer provocaram um acidente. Entendi. E aumentou a severidade do acidente por coisas que eu deixei de fazer, graças a Deus. Então serviu de lição e hoje eu procuro ensinar isso. Não espere o acidente acontecer para sentir a dor na consciência, na pele, né? Que interessante. Pronto, para mim já foi uma quebra de paradigma, que eu esperava uma coisa e veio outra. Né? Que massa, assim. Não a situação, mas... Mas eu mudei. Isso é um sinal de evolução, né? Com certeza. Com certeza. Já teve algum momento de dúvida na sua carreira? Aí eu já estou entrando na parte de fiscalização. Tive momentos de dúvida como engenheiro civil, quando eu percebi que não era mais aquilo que eu queria, porque eu me sentia um mestre de obras, um operacional. Eu não participava do planejamento da obra, então eu falava, eu não me sentia relevante. Quando eu prestei o concurso,
que eu não sabia o que eu ia fazer de forma geral, mas eu estudei as NRs na época e tal, mas eu estudei com afinco, é uma coisa absurda, acho que eu estudava 14, 16 horas por dia. Passei no concurso. Gente, também foi, eu vou pensar que foi por acaso, não vou dizer que aquilo era uma missão de vida, eu sabia que segurança era importante porque eu tive o acidente grave. Cara, eu vi esse mundo novo que eu me encontrei. Então eu falei, a engenharia civil é muito boa, mas eu não pertenço mais àquilo lá. Hoje eu vou influenciar para que a obra seja organizada, limpa, e o trabalhador chegue em casa bem. Então esse foi, cara, eu vou te falar, acho que Deus me ajudou muito, porque eu tive um acidente grave e depois tive a felicidade, a sorte, a competência de passar no concurso onde eu me encontrei. Entendi. Que interessante, meu amigo. Mas e a dúvida, quando já virou auditor? Teve alguma dúvida? Tive dúvidas, porque como eu iniciei comecei na iniciativa privada, eu enxergava o Gianfranco nos outras pessoas que eu ia fiscalizar. Entendi. E eu tentava convencê-lo, cara, muda esse caminho que está errado, você vai ter que... Eu já passei por isso. Cara, eu falei, se você fizer segurança, você não vai ter o benefício só do não acidente, da organização, da melhoria da produtividade, a imagem, cara, e você vai dormir em paz. E eu tentava isso, então eu via que as pessoas escutavam, mas não aplicavam. Aí eu tinha que ser severo, eu tinha que interditar, embargar, autuar. Eu falava, poxa, eu estou tentando dar a mensagem, a palavra, mostrando que eu não sofro o que eu sofri na pele. E eu falava, será que a humanidade está pronta para isso? Será que eu falava, meu Deus do céu, não é possível... Que as pessoas não entendam, né? Tem que passar pelo que eu passei para poder... E eu vi trabalho escravo, vi coisas absurdas, maltrato. Isso foi qual ano, Gianfranco? Eu entrei no Ministério do Trabalho em 1985. 1985. Pesado. E o que te motivava nas fiscalizações? Teve esse momento ou não? Ou só teve um momento de, puxa, o pessoal não escuta? Olha, não, era muito motivador. No começo, o medo e até a minha timidez, para entrar nisso, eu perdi a timidez durante a fiscalização. E é o seguinte, o que me motivava, eu entrava numa empresa ou numa obra e falava, isso aqui vai estar muito melhor daqui a menos de um mês. Eu falava, isso aqui vai modificar. E modificava? Gente, ou por bem ou pelo mal, modificava. Quando eu via que a empresa tinha boas intenções, eu entendia isso eu levava em consideração. Eu aumentava o prazo, não autuava. Quando eu via que a empresa era reativa, aquelas ruins, eu começava já com cartão de visita, vamos fazer uma interdição embargo, porque aqui acho que é a linguagem que eles vão entender. Levar um choque de realidade, né? E aí outra coisa que me motivou demais, eu achava que a minha fiscalização era insuficiente. Eu era fiscalizando uma empresa ou duas por dia, que eu achava pouco. Aí eu comecei a fazer... Era uma dinâmica mas eu comecei a fazer notificações coletivas. Eu fiz isso muitas vezes. Chamava 30 construtoras, convocava para estar no auditório. Eu passava um PowerPoint dizendo, NR18 é assim, é isso que é uma obra boa, é isso que não sei o quê. Toma aqui uma notificação, 30 dias de prazo para apresentar a documentação, evidenciando que guarda-corpo está instalado, vocês treinaram, orientaram, banheiro limpo, eu quero ver isso aí. Isso pode, né? Gente do céu, eu multiplicava, eu fazia 30 fiscalizações num dia. Aí eu fiz isso com o setor elétrico, com o setor de telecomunicações, shopping center, vários ramos de atividade. Pelo KNAI era? Eu escolhi o KNAI e a gente tinha os prioritários que tinham mais acidentes, mas eu tinha uma relação muito boa com o sindicato de trabalhador. Entendi. Então eu me aproximava do sindicato, eles falavam a dor deles, falavam, cara, vamos modificar isso aí. Vamos ajudar. Por exemplo, o Sindifícios, que era o sindicato dos trabalhadores em condomínio, a gente tinha muito acidente. Aí puxa, para você ter uma ideia, o que me motivou, eu criei uma cartilha de prevenção de acidentes em condomínio. Depois, prevenção de acidentes em serviço de manutenção de fachada. O Ministério Público do Trabalho descobriu que eu estava fazendo isso. Ele falou, Jean, eu vou imprimir 30 mil dessas cartilhas. Vou fazer um TAC e tal. Aí eu fiz umas 4, 5 cartilhas dessas. E, gente, São Paulo naquela época, aquela cadeirinha suspensa de corda, improvisada, começou a acabar. Por causa da fiscalização, notificação coletiva que a gente fazia nessas empresas. Legal. E essa cartilha chegava na mão do síndico, das empresas. Era outra pergunta. Então você entende que durante a sua fiscalização você conseguiu fazer a diferença, mesmo sendo um. No Brasil todo. Porque você ficava em São Paulo. Eu só ficava em São Paulo e eu achava que... Gente, eu pensei, eu vou demorar 40 anos para ter um rol de fiscalizações e tal. E outra, quando você fiscaliza uma empresa, você vai embora, às vezes ela volta a ser o que era. A fiscalização, eu achava que eu tinha que fiscalizar a empresa durante um ano. Eu fiscalizava, parava, dava um prazo, voltava para ver se ela não tinha
algum retrocesso. Entendi. Mas com a notificação coletiva, com essa parte de participar de eventos, fazer cartilhas, manuais, a gente não tinha podcast naquela época, que era uma outra coisa que era muito boa. Escalar. Mas aí isso me complementou, isso me deu uma satisfação, porque só ser auditor fiscal para mim não era o suficiente. É relevante, é muito importante, mas eu queria fazer mais. E hoje o Jean Franco está casado, né, e está aposentado, mas não para. A palavra correta no funcionalismo público, como é que é? A gente está inativo. Inativo. Palavra horrível, né? É horrível. Então eu prefiro falar que eu estou aposentado do Ministério do Trabalho, já faz 6 anos. Entendi. E eu pensei, eu vou ter uma vida agora mais tranquila, é lógico, parar de trabalhar não, porque eu gosto muito de aula e treinamento, mas eu confesso para você que eu estou trabalhando mais agora. Eu viajo mais e faço mais coisas, e não só em trabalho à altura, me desafio a fazer outras coisas também. PGR, do meu conhecimento. 18. A 18 que está, né? Eu só conheço as 3, 1, 18 e 35. Fora os anexos, né? Agora, por exemplo, o psicossocial, mas eu estou entrando numa fase de comportamento, não só mudar o comportamento do trabalhador, mas mudar o comportamento de liderança. Mostrar que o acidente custa muito mais caro do que as empresas se imaginam. Então eu estou conseguindo agora, depois de anos batendo, né, nessa mesma pedra, e eu consegui agora, eu sou chamado por empresas para falar com diretores, gerentes, e eu provo que o acidente custa muito caro. Portanto, o custo do cuidado é menor que o custo do reparo. Importante, importante. E você, às vezes, vai falar com o diretor, feito a gente foi numa usina aqui, que estava morrendo 1 por ano. Quando a gente senta com o diretor, ele, às vezes, muitas coisas, não é que ele seja o errado, e nem estou querendo defender, porque a gente sabe que tem pessoas boas e pessoas ruins em todos os locais. Mas quando você começa a mostrar os números, a própria diretora disse, eu sou advogada da empresa. E eu não tenho mais palavra para falar com o procurador, não consigo. E aí também impacta em financiamentos de banco, impacta em várias coisas numa cadeia. Não é só a morte da pessoa, o valor. Nossa! E aí a gente fez um trabalho dentro de uma usina que nós fomos contratados para estancar a morte. Nos primeiros 6 meses de administrativo, que a gente estava se reunindo com os superintendentes, a gente não tratava com o pessoal de baixo, só diretoria e superintendência. Morreram 2 nos primeiros 6 meses. Quando virou o ano, a gente entrou em junho, outubro, morreram, julho, e eu cheguei, já morreu 1. Cardan, eixo Cardan. Sabe o que é um eixo Cardan? O cara foi torado daqui, assim, rompeu e torou no meio. E aí ele foi subir para pegar uma garrafinha com o eixo ligado. Enfim, a gente já chegou fazendo alguma movimentação, mas o que eu quero dizer é, saímos de lá e até hoje não morreu mais. Por quê? Porque nós convencemos o diretor a colocar os EPIs e andar na área com EPI. Só isso. Olha, mudou. E algumas poucas coisas a mais, que a gente não conseguiu fazer muito, mudou. E aí passou 1 ano e meio e ninguém morreu. Cara, e eu concordo com você, porque lembra o Jean Franco, lá de 1982, recém-formado e tal, que eu tinha uma visão? Nunca me ensinaram que prevenção de acidente é importante, nunca isso foi apresentado para mim. E eu acho que essas pessoas que hoje são gerentes, diretores, até empresários, eles têm a noção do lucro, contas a pagar. Exato. Gente, mas o custo do acidente é muito grande. Eu falo para ele, o impacto jurídico, o teu impacto na sua vivência penal, marca, você pode ser arrolado, penal, ser considerado um criminoso, e principalmente mostrando as vantagens que você ofere quando você tem uma boa gestão na segurança. Produtividade, paralisação, quebra de máquina, imagem da empresa, custos com multa, puxa, tanta coisa. Então, é vantajoso. E a maioria, depois que você explica bem explicado, falou, cara, ninguém me explicou didaticamente que isso é bom. Eu tinha ideia, mas eu não sabia que era execuível, que era isso. E outra, falou, você não vai fazer isso de uma hora para outra, é um processo. Você não consegue da noite para o dia mudar um padrão. Você vai ter que mudar a cabeça dos seus diretores, seus líderes. É um processo. Você não pode, você tem que ter afinco. E você vai colher os frutos ali na frente. Quem foi e perseverou, colhe os frutos. Colhe os frutos. E o pessoal tem muito aquela briga de trabalhador com o empregador, mas na verdade isso não existe, né? Na cabeça de alguns, né? Porque quando você vai falar com o empregador, ele se preocupa. Ele não diz, eu queria acordar hoje que morresse 3. Ninguém. Não vai acontecer isso. Ninguém. Puxa, eles querem... Ele não quer que o trabalhador morra, se acidente. Ele não quer. Mas ele não tem noção do quanto que é possível evitar esses acidentes. O primeiro bloco foi mais para lhe conhecer mesmo, meu irmão. Foi mais para a gente conversar e trocar uma ideia, mas agora vamos falar um pouquinho, só umas 4 perguntas aqui sobre nome e visão técnica. Opa! Aí eu te pergunto, o que é a NR 35, 33, já vem com espaço confinado, mudou de verdade no Brasil? O que você acha que depois da norma, 2012, foi 2012, não foi? Foi 2012. Olha, vou dizer para vocês, primeiro, o índice de acidentalidade por queda
caiu de 2013, 2014 até 2017, assim, a gente fez um levantamento estatístico de causas de acidente, a gente salvou mais de uma vítima por dia, que dava 360 por ano, menos, vítimas de acidente fatal. Quando a gente vê aquela pirâmide, a gente salvou quase 400 vidas, salvamos 2.000 pessoas que seriam sequeladas. E o que aconteceu? O treinamento da NR35 começou a mudar um pouco essa consciência, a cultura do trabalho em altura, e a galope, os EPIs e os equipamentos, os sistemas de ancoragem tiveram uma evolução aqui. Hoje o Brasil não deve a nenhum país do mundo qualidade nos EPIs. E eu não sei se a NR35 sozinho, somente ela, mas acho que ela impulsionou, alavancou, acelerou e potencializou essa melhoria. A gente ainda tem uma cultura de segurança muito ruim. Exato. Mas, olha, a gente evoluiu, índices de acidentes fatais caíram. Olha, construção civil, 40% dos acidentes fatais eram originários por queda, antes da norma. Esse número hoje está na faixa de 28 ou 27. É altíssimo. Mas a gente está falando que de mais de 10% da causa de morte. Entendi. Não dá para festejar. Não poderia ser nunca nesse a gente número. consegue, mas eu entendo que foi um divisor, né? Foi um divisor, cara. Eu acho que ela surtiu efeito porque ela foi uma norma aceita, porque ela não é uma norma tão complexa, ela é pequena, enxuta, e a gente deixou para os anexos serem a complementação do que a norma não tinha. E hoje está no anexo 3, né? No 3. Perfeito, que é o de escada. Exatamente. Então tem um de alpinismo, anexo 1 e 2 sistemas de ancoragem. Sistema de ancoragem, perfeito. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Qual foi a maior resistência quando a norma nasceu? Porque você participou na elaboração. Olha, era uma norma tripartite. Então eu lembro que estava certo, era 100% já as bancadas tinham aceitado que o curso teria 16 horas, aula para treinamento. E toda atividade ia ter que ter uma permissão de trabalho, APT. Gente, eu conheço o universo das empresas que eu fiscalizo. Pequenas empreiteiras, eu falava, gente, nós vamos ter 16 horas meio parecido com espaço confinado, não foi? Mas o que eu convenci eles é o seguinte, olha, é que a gente está querendo ensinar na NR35, no curso, o cara usar o EPI. Isso é obrigação da NR6. Quando você fornece um EPI, está lá, orientar sobre o uso. Não é problema da 35. Entendi. Então eu estou gastando horas a mais treinando o que a 6 deveria fazer. Então eu sugeri que a princípio fossem 8 horas, mas lembrando que é a carga horária mínima. Atividades mais complexas vão precisar de mais horas e tal. Por exemplo, a gente falava, trabalho em telhado. A 35 vai resolver muita coisa, mas tem aspectos da 18 que eu vou ter que inserir num treinamento da 18 para fazer isso aí. Então aumentaria uma carga horária. E o EPI. Cara, eu vou usar um EPI diferente, acoplado a uma linha de vida. Gente, é o sistema de proteção individual. Então eu convenci, porque senão a informalidade ou os certificados falsos, acho que ia ser muito maior do que tem hoje. Entendi. Por causa da carga baseado no que o Brasil era há anos Entendi. atrás. Entendi. E outra coisa também que você perguntou, que foi dificuldade, com relação à PT. Era consenso que tinha que ter permissão de trabalho para todas as atividades. Eu achava que aquilo era uma burocracia desnecessária, não ia agregar na segurança. Atividades rotineiras, que já tinha procedimento, não ia precisar disso. E eu consegui convencê-los. Coisa boa. Consegui. E teve outra resistência que eu dei a ideia da gente aproveitar o conteúdo programático de outros cursos que podiam ser abatidos nas 8 horas do curso da 35. Hoje se usa muito isso. E isso está incorporado na NR1 agora. Então, isso foi minha ideia. Que coisa boa. E eu acho que para o empresário é bom e para o trabalhador também. Tem que ser, né? Tem que ser bom para ambos os lados. É uma negociação, né? Mas no final que o propósito seja que ninguém morra, né? E, aliás, uma coisa que foi muito boa, que foi um aprendizado a saber conviver e respeitar as diferenças, foi a reunião tripartite. Cada um tem um papel a representar lá e no começo eu achei que eles eram inimigos. Depois eu senti que cada um estava representando o seu papel. Entendi. E eu tinha que ter argumentos para convencê-los aí do meu lado. Entendi. Porque no final das contas você fica um intermediador, né? Entre a bancada trabalhador e a bancada desempregado, mas no final a decisão é do governo, não é isso? E eu sabia que a palavra final era nossa, mas a gente queria o consenso. Boa. E eu vou dizer que 90% foi por consenso. Que coisa boa. Porque nós tivemos uma felicidade do grupo. Aí eu posso ajustar minha pergunta para os 10% que não foi consenso? Tá. O que é que foi que não foi consenso? Teve um exemplo só. Teve. Se não lembrar também não tem problema, mas só porque como você ficou, fiquei curioso. Olha, você disse, eu fiz de tudo para ser um consenso. A gente falava que, por exemplo, a liberação de um sistema de proteção contra quedas tem que ter projeto de um PLH. É um engenheiro que vai fazer. Quem vai? Linha de vida. Eles falam, não precisa ser isso.
a gente podia ter um trabalhador... com um treinamento melhor. Com treinamento, um capacitado. Eu falei, não, isso é função específica de carreira, né, de projeto, e eles não queriam. E a gente não abriu mão. Então esse vocês, foi perfeito, foi um ótimo que arbitrar. Foi um ótimo exemplo. E aí a NR1 trouxe o PGR. Isso muda a forma de enxergar a 35 e a 33? Muito, ela complementa. Era a próxima pergunta. Gente, se é uma soma de risco ou um risco sistemático. Aí você já responde as duas. Que maravilha, que maravilha. Porque a gente sabe, e a 35 também foi muito feliz de falar que eu tenho que ter o inventário das minhas atividades, Perfeito. Porque essa autorização, ela vai variar pelo tipo de risco e o tipo de atividade. Perfeito. Então não existe só, eu sou autorizado para trabalhar à altura. Pera aí, para telhado, para subir numa torre, são autorizações diferentes. Então eu tenho riscos diferentes. O que o PGR criou agora é que eu classifico esse risco. O risco vai ser tanto menor quanto mais medidas de proteção eu implementar. Então as empresas perceberam que se eu tenho um risco que é classificado como muito alto, ele não é tolerável. Que é a probabilidade e a gravidade. A probabilidade de acontecer é alta, e digamos até que a probabilidade não seja tão alta, mas a gravidade seria catastrófica ou fatal, eu não posso admitir. Entendi. Então eu tenho que criar medidas de proteção que transformem aquele risco num risco aceitável, ou ele não vai ter consequências tão altas. Perfeito. Gente, eu acho que foi uma forma de enxergar o sistema como um todo, como do alto, né? E você unia, então, NR7, quando você fazia exames específicos, você trazia depois NR6, falando do EPI, que hoje fala do conforto do EPI, que é fundamental para o trabalhador usar. E a NR1 trouxe, então, esse conceito. Unificou. Gente, que a NR1 era apagada, vamos ser bem sinceros. Ela era uma norma ordinária, não no sentido pejorativo. Ela falava, isso pode, isso não pode, isso não pode. Agora, ela fala de um sistema de gestão. Treinamento online, colocou algumas coisas, mesmo ficou muito bom mesmo. Ficou muito bom. E é uma norma de gestão. Ela tirou muitas coisas que estavam repetidas em algumas normas, colocou tudo dentro de uma e tem alguma especificidade ou não que ela deixou em alguma norma. Essa grande reforma, ela tirou o que estava repetido em outras normas. O direito de recurso estava na 35, na 10, estava falando na 5. Pô, jogou. Generalizou em todas. Isso harmonizou as normas e elas ficaram mais fáceis para não ser repetitivo. Que coisa então boa. Eu achei que a NR1 foi o grande divisor de água de todas as normas. Coisa boa. Perfeito. Bloco 2, tranquilo, só algumas perguntas. Quer comentar mais alguma coisa nesse nível não, né? Ok. Vamos agora para o bloco 3. Norma salva a vida ou é a cultura que salva? Opa! Eu vou dizer para você, norma salva a vida. Eu achei que você fosse falar a cultura. Norma salva a vida. Vê que interessante como é, né? Norma salva a vida. Estava na minha cabeça, eu digo, ele vai dizer que é a cultura. Norma salva a vida. E por quê? Então vamos lá. Norma salva a vida. Quando eu falo que eu tenho que usar um capacete, cara, isso vai impedir que uma peça caia em cima de mim e me mate. Ela salva a vida. O capacete, se eu usar o capacete. Agora, cultura de segurança é quando eu aplico as normas, não porque elas são obrigadas, porque aquilo me beneficia, e eu vou lendo que é a norma. Aí eu estou indo para um outro grau. É como se fosse um conhecimento, você está tratando a norma como se fosse um conhecimento. Porque mesmo que eu tenha cultura de segurança e não conheça, então quando você diz que a norma salva a vida, agora eu entendi. A norma salva a vida porque eu vou aprender o tema ali com ela, é isso? E às vezes eu sou obrigado. Por exemplo, quando a gente fala norma de segurança, achei que você fosse eu vou ligar, cultura, eu vou dizer para você, me convenceu. O norma de segurança, quando eu falo Código de Trânsito Brasileiro, atravesse na faixa de pedestre, sinal vermelho, sinal atravessa, sinal verde. Eu posso até burlar, mas eu sei que aquilo funciona. Entendi. E se todo mundo cumprir, funciona, salva a vida. Tanto que essa mesma norma salva muito mais vida na Alemanha e no Japão do que aqui. Porque lá existe uma cultura de segurança melhor, onde eu não quero atalho e eu cumpro aquela norma porque eu sei que aquilo me beneficia. Aqui a gente busca o atalho, eu quero a vantagem. A gente ainda está nesse lado. Para que eu vou esperar? Então o brasileiro tem esse problema. Mas a existência da norma sozinha salvou muitas vidas. Que coisa boa. Não, você me surpreendeu. Agora eu vou para outra. A fiscalização educa ou só pune? Eu disse que o terceiro bloco ia ser mais chatinho. Pergunta difícil. Eu vou dizer, o contexto, a ideia, ela é punir. Ela é punir. Auto, embargo, interdição, ela está lá para falar, se você errou, você vai ser punido. Passou no sinal vermelho, você vai ser autuado. Vai levar uma multa. Vai ser autuado. Agora, muitos colegas tinham essa ideia de, ao entrar no ambiente, avaliar a boa intenção,
se ele já começou, já tinha um projeto em andamento de melhoria, aí você fala, pô, essa empresa... Aí eu conheci alguns assim tá no aqui. caminho. E a gente fazia isso muito lá, eu tive a sorte dos colegas terem essa mesma ideia. Poxa, a gente vai ser rigoroso com quem merece ser. Perfeito. Porque Se senão você acha que eu uma pessoa igualo está as coisas. tentando se ajustar, vocês têm um pouco mais de paciência. Não que a gente tenha paciência com a vida, mas você entende que ele está no processo. Mas ele tem mérito para isso, Perfeito. porque ele já está no caminho. Perfeito. E quando você simplesmente autua todo mundo, eu estou autuando o ruim, o médio e o bom. Então eu digo que é 50-50? 50-50. 50-50. 50-50, gostei. 50-50. Mas vai depender do fiscal. Vai depender, Infelizmente também. Mas eu é a acho, única variável que eu tenho. Mas quando e também da empresa. Sim, mas olha a importância. A fiscalização não é só a fiscalização em si. Eu falei, quando a gente faz uma reunião de uma notificação coletiva, eu estou ensinando, eu estou explicando os artigos de norma. Eu estou dizendo, ó, vocês estão recebendo esse material. Perfeito. Esse checklist que é a notificação, você vai usar no seu dia a dia para ver não conformidade. Então a gente tinha esse aspecto de educação. Eu acho que a gente deveria fazer mais isso. O Ministério do Trabalho, com seus auditores, tem que participar de evento, tinha que divulgar informação. E casa muito bem com as cartilhas também que você falou que fazia, justamente no foco de educar, né? Porque eu tinha que multiplicar. Eu achava que eu sozinho não ia dar conta da ambição que eu tinha. Se você pudesse mudar a mentalidade do setor industrial, qual seria? Ai, gente, porque a gente tem que ser um pouco mais humano nessa hora. A gente tem que olhar o trabalhador. A gente é muito estatística. Morreram 10, morreram 5, morreu 1, morreu um carpinteiro. Cara, morreu fulano de tal, marido de não sei quem, pai de 3 filhos, que tem pai e mãe, Exato. que tem amigos. Gente, eu estou falando uma vida que foi embora. Que pode ter acabado com a vida, porque se só ele trabalhava, os filhos vão passar dificuldade, a e esposa... mesmo não sendo, você vai perder o pai, que era uma referência, ou a mãe. Gente, atrapalhou a vida todinha daquela criança. E quando você começar a pensar nesse sentido, gente, eu não quero que isso aconteça, porque quando a gente fala em acidente, é estatística. Morreram 1.800 no ano passado, morreram não sei o quê. Cara, famílias foram destruídas, e para um que morre são 1.000 sequelados, poxa, mutilados, e é muito triste. Então seria isso. Se a gente for pensar em custo, aí fala, custa caro. Perfeito. Custa caro para a sociedade. A Previdência assume esse trabalhador, eu tenho que fazer cirurgia, eu tenho que fazer um monte de... medicamentos, a Previdência é o povo que paga. E a gente evitava a dor da vítima, da família, e principalmente os empresários têm que entender que quanto mais normas salvam vidas e salvam muito empresário de receber processo criminal e na área civil. Você acha que o Brasil tem excesso de norma ou falta aplicação? É só assim, eu disse a você. Vamos sentar... Tá tranquilo? Eu achava antes que a gente tinha normas em excesso, eu achava. Hoje não, mas não? Cara, eu acho que não. Eu acho que o que tem, tá razoável, é que a gente tem que... Eu fico pensando no pequeno empresário, é difícil. Talvez a gente tivesse ter 2 tipos de norma. Norma plena e norma para empresa menor. Os Estados Unidos ele faz isso, né? Ele divide por setor industrial. Não, é mais lógico. Pequenas empresas não conseguem fazer tudo. Não tem nível para isso, talvez. Não tem nível. Porque a gente sempre queria a facilidade, feito você falou no começo. Aí as pessoas falam, eu quero ser pequeno para não ter que fazer norma, para não cumprir. E você tem que crescer, porque ia dividir CNPJ, ia começar, né? Mas olha, a gente tem muita burocracia e muito imposto. Tá. E norma eu acho que não está excessiva, não. Tem burocracia demais, perfeito. Imposto demais. O cara para abrir uma empresa sofre, gasta meses de trabalho para fazer gestão, de administrar uma empresa. Esse bloco vai ter mais 2 perguntas adicionais. E aí a primeira é, o maior erro da nova geração de profissionais de SST, qual é, na sua opinião? A nova geração, né? A equipe que está chegando agora. Que eles não pegaram esses boom de norma, eles não pegaram... Puxa, sabe que eu acho que... As atualizações. Mas é um problema não só na área de segurança do trabalho, é o atalho, querer saber a resposta sem estudar o contexto. Entendi. Querer... ter a solução sem saber que aquela é a menor solução. Hoje, por exemplo, você deu uma palestra, cara, você colocou a gente em várias situações. Esse sistema serve não, depende de cada caso. E essa nova geração, ela quer a solução. Ela acha que... E outra coisa, eu acho que também... de pensar? Tem perigo, mas essa geração foi ensinada a não pensar. Entendi. Ela foi, a solução, a gente ia para a biblioteca, a gente ia estudar, fazer a reunião com colegas, implementava uma medida. Hoje, a IA simula uma situação e te dá a resposta. Então, deixou a gente um pouco mais preguiçoso nesse sentido.
E eu acho que isso não te dá gabarito para você ir lá enfrentar uma situação real. Que a norma chama de proficiência, né? Que é conhecimento, que é a proficiência, aptidão, aliado à experiência. Isso, então, e esse atalho quer fazer, um profissional da área de segurança, acho que em 6 meses ele está competindo com um sênior. Não é assim, né, cara? Não é assim. Boa. Muito boas perguntas, muito boas respostas, na verdade. As perguntas são fantásticas. As perguntas algumas pegadinhas aqui para desequilibrar, sair um pouco da rotina de que você já deve ser entrevistado. A gente tentou fazer algo diferente. Mas você é fogo nas perguntas. Aí, eu te pergunto, se tivesse de que resumir em uma frase o que realmente previne acidentes graves, qual frase você falaria aqui para o pessoal? Bom, numa palavra, cuidado. Cuidado. E se a gente fosse falar numa frase, o projeto, o planejamento salva vidas. Tudo aquilo que eu for fazer, olha, quando eu falo em projeto, eu vou fabricar uma máquina. Eu planejo que aquela máquina tenha os dispositivos de segurança que vão evitar acidentes, que vão melhorar a produtividade, vão reduzir resíduo e ruído, e aí eu estou reduzindo passivo trabalhista, problemas de saúde. Quando eu vou projetar uma edificação, eu vvou facilitar o acesso aos sistemas de manutenção, eu vou fazer com que aquela vida útil de tal sistema dure mais para ter menos inserções. Eu estou pensando, então eu acho que planejamento e projeto, eu resolvo 60% dos problemas. Se eu conseguisse implementar isso na máquina, no veículo, no equipamento, na rua, na estrada, na ponte, na minha edificação, a gente teria uma vantagem competitiva fantástica, cara. A gente reduziria fatores de risco que a gente encontra, às vezes, por falha de projeto. Coisa que não precisava existir, a gente cria um risco adicional porque eu não planejei uma atividade, uma inserção. Muito bom. Que é muito diferente de alguns outros países, né? Que planejam e executam e controlam. A gente ainda está... É um país novo, né? Vamos dizer assim, mas aí, os atalhos ainda existem muito. Mas isso é em tudo, né? Só em segurança do trabalho. Mas não. Você vê, e as pessoas acham que o planejamento e o projeto encarece. Muito pelo contrário. Envolver equipe multidisciplinar no planejamento de segurança do trabalho. Você pode até necessitar dias a mais planejando, mas uma frase famosa de um CEO da DuPont, ela fala que 1 hora de planejamento equivale a 4 horas de produção. Cara, por mais que você gaste tempo planejando, aquilo vai te dar vantagem lá na frente. Entendi. Vantagem competitiva, hein? Entendi. Inclusive. Veja, os 3 blocos já foram, agora eu tenho um bate-bola rápido, com 10 perguntas. Opa. Agora é na bucha. Vamos lá. Aí eu pergunto, a fiscalização brasileira é técnica ou política? Técnica. Eu não estou aqui para discordar. Vamos embora. Eu estou falando os colegas auditores. Agora lá ela é política, porque ela tem muita influência do partido que está lá. Foi ótimo. Mas os colegas têm uma visão muito clara que eles têm que ser técnicos. Perfeito. Foi ótimo você ter dito isso. É um bate-bola, mas foi ótimo você ter justificado. O maior problema da segurança no Brasil é a falta de norma ou a falta de coragem? Falta de coragem. Boa. O empresário brasileiro entende risco ou só entende multa? 70% multa. Beleza. O PGR virou gestão real ou virou papel novo? Papel novo. Desculpa. Não, até o Brasil trata acidente como fatalidade ou como falha de sistema? Fatalidade. Existe excesso de EPI ou é pouca engenharia? Pouca engenharia. O maior risco hoje é técnico ou cultural? Veja que eu já usei o técnico em cima. Cultural. Cultural? Boa. O treinamento no Brasil, forma profissionais ou forma certificada? De profissionais da área de segurança? Da área de segurança. Pode ser específico 35, para facilitar seu pensamento. Ai, que pergunta difícil. 50%. Boa. Meio a meio. A ANR evoluiu mais rápido que a mentalidade das empresas? Sim. Se a fiscalização acabasse amanhã, o nível de segurança subiria, cairia ou ficaria igual? Cairia absurdamente. Extraordinariamente. Meu amigo, muita satisfação mesmo, de Obrigado. Coração ter você aqui. Quer falar mais ainda alguma coisa? Porque eu vou ser bem sincero com você antes. Você ainda é necessário. No sentido de, não que uma pessoa é insubstituível, mas no sentido do jeito que a coisa é feita. A disponibilidade, a atenção, a ajuda, você ainda é necessário. Eu sei que você já pensa em se aposentar, a gente tinha conversado ontem no jantar. Sua esposa, você quer curtir mais e tal, mas me diminua. Selecione. Mas existe ainda essa necessidade de pessoas como você. A gente já perdeu muitos nomes. Pô, perdemos bons nomes, hein? Perdemos.
No ano passado perdemos o Cosmo Palácio, Cosmo. depois Armandinho Campos, muita Perdemos gente boa. bons nomes. E Mas- necessitamos ainda de pessoas com esse legado, né? Para poder passar a experiência e tal. Mas olha, que eu queria falar para você primeiro, te elogiar, porque você é uma pessoa extremamente inteligente, você é ativo, você tem propósito, você é aguerrido. Isso faz uma diferença tremenda. E você falou, eu trato bem todo mundo, mas eu trato bem melhor aqueles que eu gosto mais, que é o seu cara. Obrigado, meu irmão, obrigado. E eu peço desculpa o local, porque a gente a gente tem um local que a gente faz os podcasts, seria um podcast, mas na hora que a gente não viu a disponibilidade, eu estou fazendo lá em casa, né? Só que faltava ainda alguns testes, eu não queria tecnicamente dar algum problema. Então eu digo, não, vou fazer lá no SESI mesmo. Fez bem, fez bem. E aqui, não sei se a claridade está boa, mas o que com certeza vai ficar é a informação. Muito Eu espero bom. que as pessoas entendam e que dê tudo certo. Muito obrigado, meu irmão. Fico Obrigado, feliz. foi um prazer, foi satisfação mesmo. Um abraço. Obrigado.